Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos! Eu sou a professora Silviane e estarei com vocês nessas semanas da nossa disciplina de Negócios Inovadores e Startups. Esta é a nossa primeira aula. Espero que possamos realizar uma troca bem interessante de conhecimentos, de experiências, de atividades. Eu conto com vocês no fórum da aula, eu conto com vocês no fórum da disciplina e na realização das atividades. Hoje, eu pretendo fazer uma breve apresentação da proposta de condução da disciplina e vamos tratar de alguns conceitos básicos também, mas como uma lembrança. Nós vamos rememorar alguns conceitos que eu tenho certeza que devem estar bem claros para vocês, porque é algo que vocês tratam com bastante frequência durante o curso. Então, a gente vai começar tratando sobre estas transformações que o mundo está sofrendo. Nós estamos passando por uma revolução digital já há algum tempo. E quando nós nos deparamos com a pandemia do Covid-19, essa revolução digital foi antecipada. Nós entramos num regime de urgência, de uma emergência muito grande na solução de problemas, na resolução destas demandas, principalmente pelo meio digital, porque o isolamento causou este afastamento dos meios presenciais, provocando então essa necessidade extrema. E quando a gente fala de cenário atual, a gente tem certeza de que nós não temos certeza de nada, né? Nós não temos previsões certeiras e nem mesmo para o futuro bem próximo, o dia de amanhã. Se tudo está se transformando e se alinhando às demandas que surgiram, a gente pode retomar a essa frase de Heráclito de Éfeso. Ele viveu entre 540 anos antes de Cristo a 470 anos antes de Cristo, ou seja, há mais ou menos 2.500 anos. E ele tem essa frase tão antiga e tão atual, que diz: a única constante é a mudança. Então, a única certeza que nós temos é de que as mudanças acontecem e nós precisamos estar preparados para ela. E nessa proposta, eu gostaria que vocês retomassem a proposta de curso de vocês. Quando vocês fizeram a matrícula para o curso de administração de empresas lá atrás, e agora estão na final, né? Qual era a ideia? O que é que vocês pretendiam? Aí quando vocês leram a ementa do curso, o curso dizia: mais do que gerir recursos, administrar é uma arte. E o nosso curso desenvolve você para ser um profissional de destaque. Aqui você aprende técnicas e ferramentas para otimizar projetos, reduzir custos, gerenciar crises e planejar de forma inteligente, seja como colaborador de uma empresa ou em seu próprio negócio. Aí eu friso bem para vocês que agora é a hora da gente retomar o que a proposta do curso coloca sobre gerenciar crises. Se o administrador é o profissional capaz de realizar essa atividade e planejar de forma inteligente, o mercado de vocês está cada vez mais amplo. E aí, ainda na ementa do curso, lá dizia: onde poderão atuar? Para atuar em empresas públicas, privadas, na sua própria empresa, oportunidades na área administrativa, financeira, orçamentária, em marketing, recursos humanos, relações industriais, logística e tecnologia, consultoria, vendas, pesquisas, em órgãos públicos, na área de gestão, auditoria, administração hospitalar,
e muitos outros espaços. Agora, eu incluo aqui o universo das startups, principalmente nesse novo cenário que a gente se encontra. Você está preparado para este novo mundo? Para estas novas oportunidades? Para essa inserção que haverá do profissional de administração neste novo mercado que se abre? Quando nós ouvíamos há pouco tempo atrás que as profissões iam mudar, que 85% daquilo que a gente conhecia das profissões no futuro não existiriam mais, esse futuro chegou e nós precisamos agora redesenhar o nosso posicionamento profissional neste novo mercado. Então essa é a proposta para que a gente possa discutir durante essa disciplina como é que nós vamos colocar este novo profissional neste novo mercado. Vocês me acompanham? Se tudo está mudando o tempo todo, qual é o futuro e o espaço profissional onde você irá se encaixar como administrador de empresas, que é uma profissão muito antiga, tanto quanto o contador? Nós precisamos encontrar estes caminhos e nós vamos fazer isso juntos. Essa adaptação ao digital nos negócios, nós precisamos nos acostumar a ela, porque essa virada brusca de chave provocada pela pandemia fez com que todos os sistemas onde o ser humano está inserido mudassem, se alterassem. Muitas coisas nós não sabemos ainda como vão acontecer, mas nós precisamos estar prontos para todo movimento de inovação que nós pudermos e formos capazes de adaptar. Nós temos vários estudiosos que falam a respeito da inovação, que falam a respeito de mercado, das startups, de um ecossistema específico. Eu sei que vocês têm os conceitos sobre o que é uma startup, o que é um negócio inovador, está no material didático, estão nas aulas conceituais. Esses conceitos estão também nas aulas que vocês vão assistir, que foram ministradas no ano passado, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada com carinho num vídeo do Cristiano Cruel, que é chefe de inovação da Startse. A Startse é uma empresa conceituada na área de startups, de inovação, de investimentos, de cursos. Então ele gravou uma entrevista muito pertinente sobre esse tema em dezembro de 2019. E mesmo agora ela está fresca, ela está bem ativa, mais atual do que nunca. Nas condições de trabalho que nós temos, na criação daquilo que precisamos promover porque nós estamos vivendo. Vamos ver o que ele diz? Na sua visão, tem alguma indústria, algum nicho de mercado que está ameaçado de extinção? Essa coisa de o medo de se tornar obsoleto, né? Assim, eu acho que todo executivo, empresário, profissional hoje fica pensando como é que eu não me torno algo opcional, como é que eu me torno algo que é importante, relevante para o mercado de maneira geral, né? Eu acho que, essencialmente, é se perguntar até que ponto você está adicionando valor ao que você faz. Então, esses argumentos antigos de, mas precisa usar, a regulação exige, o profissional... Sabe essas jogadas, joga na retranca? Jogar na retranca hoje eu acho que é muito perigoso, é muito arriscado jogar só para empatar. Então, eu acho que, se a gente olhar mercados hoje, eu acho que essa expressão... Existe uma expressão em alemão que é Zeitgeist, que quer dizer espírito da época, espírito dos tempos. Existe uma realidade nova lá fora e que às vezes é difícil perceber. Ou a gente percebe que é negar. Existe uma maneira, um comportamento diferente de consumo. Todo mundo sabe que as pessoas estão querendo usar mais do que comprar as coisas. Todo mundo sabe que tem aí uma gig economy, que é uma economia do trabalho, não uma economia do emprego. Todo mundo sabe que o mercado está caminhando para compartilhamento, né? Para sharing economy. Todo mundo percebe que as pessoas estão ficando mais velhas
e vem aí uma economia dos coroas. Todo mundo sabe que essa geração nova que começou a vir no mercado, ela vem com outro pensamento das coisas, sobre fidelidade a marcas, sobre comportamentos, sobre incertezas. Se você olhar, existem vários dessas tendências, que não precisa ser papo muito de futurista para você já perceber elas, e elas todas significam novas oportunidades. Só o cara que fica jogando na retranca e jogando naquele mundo de ontem, o que pode acontecer? Pode acontecer que de um momento para outro ele se torne obsoleto. Existe uma coisa que se tornar obsoleto que nem uma máquina de escrever. Quando veio o computador, a máquina de escrever se tornou obsoleta, certo? Isso poderia chamar de disrupção. Ela tornou o anterior obsoleto. Talvez os aplicativos de Uber, Lyft, 99, o que for, talvez eles não tornaram o táxi 100% obsoleto, mas eles diminuíram a relevância da opção simplesmente do táxi. Eu acho que essa capacidade de entender o zeitgeist desse novo momento e aumentar o seu repertório profissional para entender quais são os movimentos seguintes, é isso que reduz a chance da sua obsolescência. E aí, o que é que vocês acharam do material que o Cristiano gravou? Eu particularmente penso ser muito interessante, muito pertinente para esse momento, porque, como ele disse, entender o passado, seguir o fluxo do dinheiro e ficar perto dos malucos que estão criando o futuro é a chave dessa virada do que a gente vai encontrar no futuro. Então, por conta dessa discussão, por conta da proposta da disciplina, do momento que nós estamos vivendo, eu gostaria de propor para vocês que nós utilizássemos as nossas aulas, principalmente as nossas lives e o espaço do fórum, para um laboratório, para uma oficina prática de como é que você, enquanto administrador de empresas, muito em breve, pode se adaptar a este novo mundo com soluções inovadoras. Porque a proposta da disciplina são negócios inovadores. Startups, que é a segunda parte dela, é principalmente o mundo que a gente está vivendo. Porque, como o próprio conceito de startup diz, precisa testar rápido, errar rápido e corrigir rápido. E se nós precisamos fazer dessa forma e nosso tempo é curto, diante das mudanças, a nossa proposta é essa. Então, nós temos como ideia de que o nosso estudo possa ser pensado aqui nessa disciplina como o laboratório de análise de como que vai ser a sua adaptação profissional a partir dos conceitos que nós temos na disciplina, mas nesse novo cenário de mundo, nesse novo ambiente que nós vamos encontrar. Então, a gente vai tentar buscar ao máximo enquadrar os conceitos que vocês vão encontrar no material didático da disciplina. Então, a proposta para nossa aula 1 e 2 é que a gente trate da unidade 1, 2 e 3, porque é onde está a base dos conceitos do que é o empreendedorismo, do que é empreender, sobre a inovação, sobre o planejamento, sobre a gestão, sobre as ferramentas de gestão. Então, para que a gente possa fazer com que essa discussão seja cada vez mais efetiva em nossos dias, em nosso cotidiano, em nossa prática profissional, nós precisamos fazer uso desses conceitos, esclarecer todas as dúvidas, para que a gente tenha condições de nos posicionar nesse mercado, tanto de negócios quanto profissional, da melhor maneira possível. Então, nós vamos utilizar os nossos encontros para isso. Então, quando a gente fala em planejamento, de tudo que vocês estudaram até aqui, o planejamento é aquilo que você utiliza, é aquele instrumento que você utiliza para traçar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de um planejar, nós estamos falando do dia a dia, daquela estratégia operacional do dia a dia, do cotidiano, no curto prazo, de como é que a gente vai organizar as atividades. No médio prazo, a gente olha
para a questão tática, quais são as estratégias que a gestão vai utilizar no médio prazo para que o curto prazo aconteça efetiva e eficazmente, e a longo prazo, qual é o nosso planejamento estratégico para que nós tenhamos sucesso, obtenhamos muitos recursos financeiros, muitos lucros e alcancemos os nossos objetivos e metas. Então, este planejamento ele é construído para que as ações aconteçam de uma maneira dinâmica, para que nós tenhamos um roteiro. E quando a gente fala em startup, este planejamento de longo prazo é mais direcionado para a questão de investimentos, de retorno, porque tudo acontece no curto prazo, no médio prazo. Então, quando uma startup adquire tempo suficiente para a elaboração de um planejamento de longo prazo, ela já fez a construção do seu plano de negócios, ela já passou por todo o processo e já está quase se tornando um unicórnio, uma empresa muito consolidada. Então, quando a gente pensa nas estratégias, a gente está pensando em quais os roteiros que nós vamos utilizar, quais os caminhos, quais as ações que serão capazes de tornar a empresa que a gente representa ou a empresa que a gente está como de uma forma mais competitiva, de uma forma mais efetiva no mercado. Eu gosto muito dessa palavra porque efetiva é aquilo que se consolida, por isso que eu uso bastante ela. Então, esse posicionamento de mercado, essa estratégia de posicionamento de mercado, como é que ela se aplica no universo das startups? Então, a gente define pelo modelo de negócios. Então, é bom vocês olharem quais são os principais modelos de negócios. E nós temos no material didático alguns, mas é interessante pesquisar outros modelos porque existe um universo muito maior de modelos de negócio para os ambientes da startup que nós podemos fazer uma adaptação para os negócios tradicionais, fazendo eles ficarem mais ágeis. Então, a estratégia é essencial em todos os contextos, mas para cada sistema ela precisa estar adaptada, ela precisa estar adequada. Nas startups, a aplicação de todas as ferramentas que nós vemos na gestão tradicional, ela é mais acelerada, porque ela precisa fazer todos os testes de maneira muito mais ligeira, muito mais rápida, para que ela tenha tempo de corrigir antes de ter prejuízos. Então, nós temos lá no material didático algumas ferramentas de planejamento, algumas de gestão, que está lá entre a página 70 e 83, que vocês podem olhar com bastante carinho, que é o 5W2H, a análise SWOT, o ciclo PDCA, o benchmarking, o Canvas, o plano de negócio, o Design Thinking e o modelo CDM, que é pautado no cliente. Elas definem, né? Elas auxiliam na definição do modelo de negócio, elas estruturam o produto, elas definem em qual mercado a gente pode atuar. Mas quais a gente pode e deve utilizar? Durante as nossas aulas a gente vai ver algumas delas, outras eu espero que durante as lives vocês questionem. Mas o que é importante neste momento de mudança? A gente considerar que nós precisamos sempre estar focados no cliente, porque é ele que vai estar adquirindo o nosso produto, validando o nosso serviço e garantindo a sobrevivência da nossa empresa. Então, todas elas, quando nós formos fazer uso, é olhar: o cliente está satisfeito? Ele vai comprar realmente o nosso produto ou eu me apaixonei pelo produto ou pelo serviço e quero que alguém adquira de qualquer forma e acredito que é a melhor solução? Como é que a gente vai utilizar? Então, para cada situação, nós precisamos conhecer qual que é o foco de análise daquela ferramenta. Nós não precisamos saber aplicá-las de forma rígida, técnica e específica.
Nós precisamos conhecer quais são os limites, quais são as potencialidades e as oportunidades que cada ferramenta nos traz, qual é o foco de análise de cada uma delas e fazer uso daquela que mais se adapte aos resultados que nós estamos buscando. Por isso, o planejamento e a estratégia são essenciais, porque você precisa saber aonde você quer chegar para que você tenha condições de escolher as melhores ferramentas. Então, não é necessário que você saiba fazer uso, mas você precisa saber quais você pretende usar, por quais motivos, para que você tenha, então, ou na sua equipe, no seu time, o profissional que saiba aplicá-las adequadamente, ou fazer a contratação de um profissional que faça uso adequado dessas ferramentas para que você obtenha o melhor resultado possível, você aproveite ao máximo tudo aquilo, né, de que a gente dispõe. E ainda, né, sobre essas ferramentas, para auxiliar no processo de gestão, de planejamento, de produção de criatividade, de inovação da organização, eu agrego aqui a sugestão para que vocês deem uma pesquisada em algumas outras, tais como o mapa da empatia, o modelo C. Essas são bem focadas no ser humano. O sistema B, a econometria, o método Scrum, a metodologia ágil. Então, são ferramentas que a gente pode aplicar no dia a dia de uma organização e que podem traduzir algumas das nossas demandas em produtos. E aí, quando a gente começa a falar assim, tá, eu vou usar todas essas ferramentas, como é que eu faço isso? Aí a gente volta lá para o conceito inicial. Empreender é aquilo que faz com que nós, seres humanos, tenhamos condições de manter a nossa persistência, o nosso comprometimento e principalmente a busca pela inovação. Então nós precisamos empreender em novas atitudes, nos tornarmos empreendedores, assumindo os riscos que nós precisamos começar algo novo, este é o momento, e aproveitar as oportunidades, que essa é a essência do empreendedorismo. Então nós vamos fazer uso dos conceitos de uma forma muito prática. Aí quando a gente pensa, né, nesses conceitos, com base no nosso material didático, a pergunta é, o que leva alguém a empreender? E o complemento dessa pergunta é, neste ambiente, neste contexto que nós vivemos hoje, nós vamos buscar e aproveitar novas oportunidades, nós estamos buscando inovação, nós estamos sendo proativos, estamos sendo influenciados ou estamos insatisfeitos? Eu penso que todas as respostas são compatíveis com a nossa realidade, mas principalmente nós precisamos pensar que nós temos soluções para buscar. Então, a necessidade de resposta aos problemas que o mundo está vivendo, principalmente neste contexto, é o que faz com que nós tenhamos ainda mais motivações para empreender, seja de uma forma bastante pessoal, né, no nosso dia a dia, ou de uma forma mais ampla no nosso trabalho, ou iniciando um novo negócio, um novo produto, um novo serviço, inovando na nossa forma de fazer aquilo que a gente já fazia. Então, quando a gente pensa sobre como inovar, como criar, como inventar, estas características do momento que a gente está são muito impulsionadoras para isso tudo. Então, eu espero que a gente possa aproveitar todos esses contextos, estes conceitos e conversarmos sobre isso na nossa live e no nosso fórum da disciplina, que eu vou estar disponível praticamente muito do meu tempo ali. Então, quando a gente for falar sobre os negócios, os modelos e as abordagens, nós vamos tratar sobre isso principalmente na live da aula 2, porque a aula 2 e a 3 serão entrevistas com empresas que, diante desta pandemia, diante deste novo cenário,
já efetuaram adaptações e nos dão dicas. Então, sobre os negócios, os modelos e as abordagens, sobre a invenção, a inovação e a disrupção, a gente vai tratar na aula 2. Na aula 3, a gente vai falar sobre ideia, criação, criatividade, e nós veremos também sobre os diferenciais. E a parte de investidores, investimentos, como é que a gente acessa, por onde a gente começa, a gente vai discutir na nossa última aula, porque eu gostaria de trazer para vocês alguns conceitos novos que se aplicam a essa discussão de momento, de necessidade e de demandas do cenário atual. Então, são novos conceitos e novos modelos de negócio que cabem neste novo cenário que está sendo desenhado pela situação da pandemia. E aí, quando a gente olha para a charge do nosso último slide, penúltimo, né? Mas último slide de textos, a gente pensa, o futuro é um lugar que já não existe mais. Ele foi acelerado. Então, se nós pensávamos que está tudo acelerado, as coisas acontecem muito rápido, o ano começa e quando a gente percebe ele já acabou, mais do que antes era, né, acelerado, agora a gente precisa estar apto a atender essas novas demandas e não sucumbir a esse meteoro que nos chega. Nós precisamos pelo menos conhecer o que é esse digital, como é que a nossa profissão pode se inserir e evoluir com ele. Então é importante a gente conhecer os termos, os conceitos, não ficar dúvidas, que é para isso que a gente está junto aqui. E como é que a gente aplica estes conceitos? Porque eles se inserem neste novo ambiente, neste novo mundo. Então a proposta é que nós tenhamos um bate-papo muito mais de perto durante as nossas aulas, durante as nossas lives, e que a gente possa esclarecer as dúvidas dos conceitos que permanecerem de todo o material que vocês têm anteriores à disciplina, anteriores ao nosso encontro, que vocês possam esclarecer durante o fórum da disciplina, durante a live, e eu espero que vocês tragam as dúvidas sobre a aplicação desses conceitos e o posicionamento de vocês durante o nosso encontro daqui a pouco. Obrigada! EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.